Yeah. Olá, meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do Pleroma Talk e hoje à noite, continuando um pouquinho mais a nossa conversa sobre a questão de ansiedade, nós temos um convidado muito especial essa noite, né, que é o pastor Jonatas, né? Olá, boa noite. E o pastor, além de ser pastor, ele também é psicólogo da linha cognitivo-comportamental, né, pastor? E a gente queria trocar um pouquinho mais a ideia, né? A gente já teve um pouco dessa conversa com a psicóloga Patrícia, que é mais da linha psicanalítica, né? Mostrando como chega esses pacientes, né, no consultório dela, como seria a abordagem mais individual, né? E eu queria trocar uma ideia um pouquinho mais com o senhor, porque é uma outra visão, né? Apesar de ser a mesma patologia, e é uma coisa extremamente importante, como a gente diz, o Brasil é o campeão mundial de ansiedade, né? A gente queria mais conversar com o senhor para ver a experiência do senhor em consultório, aquilo como que esse paciente tem chego, né, para o senhor, qual que é a importância. Então, começando aí, se apresenta primeiro para a galera, né? Se o senhor quer falar alguma coisa diferente, né? O senhor tem várias outras atividades, né? Só para o povo já estar sabendo aí quem que é o senhor. Legal. Bom, mais uma vez, boa noite. É um prazer poder estar participando. Eu que agradeço, pastor. Pastor, psicólogo, empresário. Eu sempre digo isso, né? Pai, sogro e assim tudo, vai. Né? Marido. E também gosto de dizer, também servo, né? A gente gosta de é o mais estar importante, servindo, né, sempre compartilhando, enfim. Concordo com o senhor. Legal. Dentro da psicologia, né, na área TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? É uma área assim que me chama muita atenção, me chamou e me chama muita atenção, apesar da minha formação ser relativamente curta. Eu tenho mais tempo enquanto pastor do que, de fato, psicólogo. É verdade. Né? Então, mas me chama a atenção por conta do estilo e da proposta da TCC, né? Carinhosamente chamada TCC, de ser rápida. É uma terapia rápida. A ideia é de que não se fique prolongando por anos. Entendi. Né? Mas a ideia é ser curta e objetiva. Entendi. Então, o segredo ali é, de repente, fazer uma abordagem que tenha um fim bem determinado, que seja mais objetivo em relação a tirar o paciente daquele sofrimento. Isso. Né? Por mais que seja identificado ali alguma coisa que, porventura, até possa ser mais profundo, mas a queixa é pontual. Aliviar a dor daquele paciente. Isso. Essa é a proposta. Essa é a proposta. E o que é, como vocês enxergam a questão de ansiedade? Porque, assim, às vezes a pessoa pode ter um medo que seja natural, né? Por exemplo, a pessoa está chegando numa casa que tem cachorro, é natural ela ficar insegura em relação àquele cachorro. Então, existe um medo natural. Agora, se aquilo impede de ela agir ou ir para aquele lugar ou chegar naquele lugar, chega a ser uma coisa exacerbada e prejudicial, que trava a pessoa, que para a pessoa. Né? O que é para o senhor a ansiedade? Como é que o senhor enxerga ela? Legal. Aquela ideia do filme Divertidamente... Tá. São as 5 emoções básicas e, de fato, é um filme bem, bem realista, porque é isso, né? É inato. Nascemos com medo, raiva, nojo, tristeza e alegria. Que legal. E eu brinco assim que raiva e medo casaram e tiveram um filhotinho. E o nome desse filhinho é ansiedade. Raiva e medo. Raiva e medo. É verdade. Ou seja, se você se sente ansioso, pare e analisa. Eu estou com medo do quê e raiva de quê? Primeiro, é natural. O filhinho também é natural, a ansiedade. Nós precisamos sentir ansiedade. Precisamos. É um sentimento que nos traz preservação. Justamente, porque principalmente pelo componente medo. E eu brinco sempre que a gente tem que ter ansiedade, por exemplo, para atravessar a rua. É verdade.
Se eu não tenho ansiedade para atravessar a rua, sei lá, talvez o pior pode acontecer. É verdade. Mas se eu tiver ansiedade demais, eu não atravesso a rua. Me paraliso e eu não consigo chegar no meu objetivo. Justamente. Mas por que eu não atravesso? Uhum. Porque o componente medo foi maior nesse foi caso. muito grande. Mas medo do quê? Medo antecipatório de alguma coisa. Por exemplo, se eu tropeço na rua, se o carro vem rápido, se vem um carro que eu não vi. Ou seja, eu estou antecipando um futuro, uma hipótese negativa. Então, a ansiedade basicamente é uma antecipação negativa do futuro. Entendi. E o nosso cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. A partir do momento em que eu concluo, jogo para dentro do cérebro, dizendo esse medo do futuro aqui, ele é real para mim, eu passo a vivê-lo fisiologicamente enquanto realidade. E então, fisiologicamente, começo a ter reações de liberações hormonais e as reações... Taquicardia, desconforto, Justamente. sofrio, mal-estar, cólica. E se deixar rolar, como se diz, vai manifestar sintomas. Desde uma gastrite, né, por exemplo. Gastrite, bronquite. Eczema, enxaqueca, tensão muscular, enfim... E por aí vai, né? Por quê? Porque eu antecipei uma hipótese de forma negativa, considerando ela real e agora, acontecendo. De fato não está, mas internamente eu estou, como que dizendo para mim, está ali. E eu estou vivenciando isso e isso faz essa reação e instalou-se ali um quadro ansioso em exagero. Ou seja, fora daquele equilíbrio que a gente precisa buscar. Entendi. E qual que tem sido, assim, no seu modo de ver, pastor, a importância disso, né? Como tem chego os pacientes, assim, para o senhor em consultório, muitos. Como eu falei para o senhor aqui no começo, né, que a gente estava conversando, o Brasil é um campeão, né, de ansiedade. Agora dá até para entender, como o senhor falou, né, o medo antecipado, né, por alguma coisa que vai acontecer. Então, a gente vive muitas inseguranças, né, dentro do nosso país, mesmo a questão mundial que nós tivemos aí agora, né, que foi a questão da pandemia. Isso gerou bastante quadro de ansiedade, as incertezas, né, do que iria acontecer. E assim, há uma descrição de que as mulheres são mais acometidas que isso, e a faixa dos 18 aos 25 anos, né? O senhor observa alguma coisa nesse sentido em consultório, ou alguma coisa diferente? Se o senhor puder contar as experiências aqui do senhor, como é que o senhor vê, o que chega, fica à vontade, não precisa... Sim, né? Então, assim, a respeito da pandemia em si, há muito aquilo de aconteceu com o outro, pode acontecer comigo. Entendi. Então, esse medo antecipatório de uma hipótese negativa, né, que é muito pouco provável. É um pensamento disfuncional, né? Não é porque aconteceu com o outro que vai acontecer comigo. E da mesma forma, na mesma resposta. Justo. Então, a partir da pandemia, no quesito doença, enfim, essa é uma principal queixa. Outra coisa muito atual é a dependência de jogo eletrônico. Interessante. Né? É algo que não se via tanto, né? Mas agora tem aumentado frente a tantos prejuízos, enfim, financeiros e outros mais nesse sentido. E entre 18 e 25, uma das maiores queixas é a questão de passar no exame para tirar a CNH. Que interessante. Né? É uma das maiores queixas. E que a pessoa chega dizendo, tenho medo de dirigir. Bloqueio, passei várias vezes. Só que tem uma questão. Aí a gente vai trabalhar. Será que há o medo de dirigir? Ou é medo de errar? E 80% ou mais é medo de errar. Isso é
Preocupante, né? Porque medo de dirigir, a pessoa vai ficar aflita ou angustiada só de sentar no banco da posição de motorista. Uhum. A pessoa às vezes nem consegue isso. Mas o medo de errar e se eu apagar o carro, o que vão falar, pensar, vão me xingar, enfim. Então, essa antecipação aí é uma das coisas que mais acontece. Duas coisas interessantes que o senhor colocou aqui em relação a essa situação. Primeira coisa que eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho mais, essa situação do medo de errar. Né? Porque, assim, nós somos humanos, é inerente à nossa natureza nós cometermos erros, equívocos, né? Estou falando equívocos, né? Faz parte da nossa natureza ali, mesmo na questão da direção mesmo. Às vezes não engata uma marcha, às vezes você erra um pisão ali. Escapa o pé, isso acontece, morre um carro, né? E a outra questão que o senhor falou do medo de errar. O medo de dirigir. Não, mas o senhor falou outra coisa que eu achei muito interessante. Jogo eletrônico. Não, quer ver? Fale primeiro sobre essa questão do medo de errar, que daí eu vou estar lembrando aqui essa parte ali de outra colocação que o senhor colocou, porque que faz parte também da nossa... a questão da expectativa sempre com a opinião do outro. Uhum. Entendeu? A opinião do outro. É essa segunda coisa que agora eu lembrei, que o senhor falou assim, o que vão pensar de mim? O que é que eles vão pensar de mim? O que ele vai falar se o carro morrer ou se acontecer? Tá certo que se ela está fazendo um teste, né? Se foi uma prova, isso conta pontos e pode ser até desclassificatório, né? Mas para a vida não, né? Uhum. Então, talvez o medo não seja só do que está acontecendo, mas do que as pessoas vão dizer. Né? Eu queria que o senhor discorresse um pouco disso, se isso é assim mesmo ou se não. O que o senhor pode falar? Legal. Eu sempre digo assim que há dois componentes para passar, por exemplo, num teste de direção. Né? Uhum. A questão do preparo técnico e do emocional. Uhum. E o que mais tem é pessoas bem preparadas tecnicamente, mas que reprovam, porque não conseguiram dominar essa questão do ponto de vista emocional. Uhum. Né? Então, entender que pode se permitir errar, mas algo incomum é o padrão que essa pessoa teve de influência, de criação, do quanto essa pessoa foi cobrada, do quanto ela foi exigida, e isso de alguma forma se repete. Uhum. E reflete nas decisões, nas consequências do dia a dia. Ou nas indecisões até. Sim, não toma decisão, né? Porque vem aqui, mesmo que a pessoa não queira isso, né? Uhum. Ela pensa, serei, por exemplo, punido como fui naquela memória, vou ser punido se errar aqui. É como um gatilho, por exemplo. Uma memória marcante, né, que fica ali como que esperando para ser manifesta, porém em outro formato, né, na realidade do hoje, e a pessoa acaba achando que vai vivenciar aquilo. Né? Claro que ela não pensa propositalmente nessas circunstâncias. Mas é assim que se manifesta. É o que explica a circunstância. Uhum. E a questão do medo do outro diante da questão da sociedade, da opinião, né? Sim. Assim, também da mesma forma? Sim. Primeiro, a gente sempre tem que entender que para tudo há equilíbrio. Uhum. Né? Então, eu preciso me preocupar com a avaliação do outro. Né? Eu vou para uma reunião, eu vou vir aqui para o podcast, eu vou vir de qualquer jeito, né? Tinha que vir... Tem um pouquinho de ansiedade. Minimamente bem arrumado, né? Enfim, a gente cria essa expectativa. Agora, se eu tiver zero preocupação como esta, né? Eu vou ficar deslocado, né? Porém, assim como a ansiedade para atravessar a rua de mais ou de menos, né? Eu preciso ter uma ansiedade de avaliação, sim, mas eu não posso deixar que isso fique exacerbado. Uhum. Ou isso vai me imobilizar. Uhum.
poxa, e se eu deixar o carro apagar, morrer, enfim, como, né, chamar? O que acontece? E normalmente eu pergunto, tá, e o que acontece? E daí? Aí a pessoa diz, tá, daí vou atrapalhar o trânsito. Ok, e se atrapalhar o trânsito? Por quanto tempo o senhor vai atrapalhar o trânsito? Alguém vai brigar? Vai, assim, algo de ruim vai acontecer? E as perguntas que vão sendo refeitas à pessoa que tem aquele medo expresso, ela vai chegar a uma explicação racional, lógica para si mesmo, de que no fundo, tudo bem se eu errar. Não há problema, faz parte. Ou seja, quem não erra? Quem não erra. A questão é que a pessoa de perfil ansioso, ela normalmente é dicotômica, 880, né? Na régua só tem o 0 e o 30, e as marcações intermediárias. Né? Aí eu digo, você tem um exemplo de alguém que dirige bem? Ah, tenho meu pai, tenho meu marido, tenho a minha esposa, enfim. Tá, essa pessoa não erra. Não, erra bastante e tal. E por que você que está aprendendo não pode? Né? Então a pessoa às vezes não se permite errar. E por que a gente não pode errar? A gente estuda para tirar 10. E se tirar 7, tudo bem? Não, tudo bem. Tá, então tudo bem se errar um pouquinho. Né? Se apagar, enfim, não é perfeito. Né? O bom é diferente de perfeito, não é inimigo do perfeito. Essa questão que a gente chama em ressignificando, né? Vai reescrevendo essa questão. Como é que, explica um pouquinho mais essa questão do reescrevendo ela? Seria o senhor vai trabalhando isso com a pessoa para que ela vá entendendo, é mais ou menos dessa forma? Quando o senhor fala isso, ressignificando? Isso. Ressignificando é tipo, retornando essas perguntas, não é isso? Vai me corrigindo aí, pastor. Não, pelo amor de Deus. É por aí. Olha, um exemplo que eu gosto muito de dar, e todo mundo sabe disso e nunca parou para prestar atenção. E eu vou fazer aqui essa jogada, esse exemplo. Tá. Veja só, imagina uma mãe com 2 filhos pequenos. Certo. Um de colo e um de uns 3 para 4 anos. Certo. Né? O pequeno de colo está chorando, a mãe entende que ele está com fome. Ela vai pegar, vai amamentar, vai dar mamadeira, enfim, vai fazer o que é necessário ali. Né? Mas o outro pequeno chega e diz, mãe, estou com fome. E começa a fazer ali aquela cena. Né? O que a mãe diria para essa criança pequena? Calma que eu já vou te dar alguma coisa, porque eu estou lidando com o seu irmão menor. Ok. Há algo de errado nessa fala? Errado não, mas o menino pode se sentir não prestigiado naquele momento? Ou seja... Valorizado? O que a gente diz? Não se preocupe em não traumatizar o seu filho, ele fará isso por si mesmo. Os traumas, mesmo quando você não tem um intuito de gerar esses traumas, eles podem acontecer. Por quê? Nós somos formados pela soma da influência dos mais próximos com a interpretação daquilo que a gente dá para essa influência. Essa mãe do exemplo, com todo carinho, fala, aguarda um pouquinho, já vou te dar de comer e tal, enfim. Essa criança pode, por exemplo, dizer, ok, beleza, vou brincar mais um pouco. Ou ela pode dizer, não, ela não gosta de mim, eu sou menos importante, eu nunca tenho preferência, enfim. E isso pode ficar gravado de uma forma negativa naquela memória. E quando ela se tornar adulta, isso pode voltar. Ou seja, esse significado que ela deu lá, agora, enquanto adulto, precisa ser ressignificado. Entendi. Eu preciso ensinar de novo. Ou talvez não venha naquele momento, né, em relação à questão do alimento propriamente dito, mas num outro gatilho vai aparecer aquela circunstância que ele vai ter que trabalhar o porquê daquilo. Por exemplo, a pessoa pode ter muito medo de dizer não para o outro.
Porque se ela falar não para o outro, aquela pessoa vai gostar menos dela. Então, ela vai repetir a cena de eu não terei importância para essa pessoa também. E então eu não vou dizer não, porque, né, aí eu fico me defendendo nessa forma disfuncional de ser. Né? E aí, esse reaprender é como que no computador, né, eu vou reescrever um comportamento adaptativo, adequado, como que em cima. Não vai apagar. Ensinando novamente um novo. Isso. Não tem como apagar aquilo. Não vou apagar, mas eu vou colocar sobreposto um que é mais adequado, um que é adaptativo, que a gente chama, né? E então, quando acontecer de novo um novo gatilho, a pessoa vai ter mais fresco, digamos assim, na memória, aquele que é adaptativo. Por mais que ela saiba que ela já passou por aquele outro que não era tão saudável. Que interessante. Isso mais ou menos seria mais ou menos o jeito que como você ressignifica. Justamente. E que interessante, de novo, né, quando a gente está conversando a respeito dos exemplos e de tudo mais, que muita coisa tem a ver com o sentimento que eu tenho em relação à opinião do outro. E quando a gente conversa a respeito disso, né, o que me chama atenção é que a maioria das vezes, o que vai causar esse tipo de sentimento na pessoa não são pessoas que estão distantes à pessoa, são as pessoas mais próximas e mais íntimas, né? Sim, sim. Mesmo sem, como o senhor mesmo falou, esse intuito, esse desejo, né? Essa intenção, né? Essa maldade, né? Como as pessoas falam, mas acaba gerando, né? Porque assim, se a pessoa tá lá do outro lado da rua, você não conhece ela vem e fala alguma coisa para você, você tá nem aí para aquilo, né? Porque aquilo não causa nenhum impacto sobre a sua vida. Justo. Mas quando é alguma pessoa que é do círculo, né? Do seu círculo de intimidade, que você considera, né, como alguém importante para você. Por isso tem peso. Por isso que tem peso, né? Interessante isso também, né? Sim. E é ali que eventualmente vai gerar esse tipo de... Isso. Vamos supor que a pessoa foi totalmente bem cuidada, bem ali amparada. Então, eu vou para a prova, seja vestibular, seja a prova da CNH, enfim, do Detran, além de eu desejar aquela aprovação, eu preciso dar uma alegria para aqueles entes queridos. Isso. Então, essa expectativa que eu tenho como padrão. Eu preciso dar uma alegria para aqueles próximos e tal. Então, essa cobrança, por mais que não haja a cobrança, como eu disse, é a soma da influência que teve com a interpretação que eu dou a isso, né? Então, eu posso dar a interpretação que eu tive muita boa influência. Então, eu preciso dar uma contrapartida para estes. Então, essa pressão que eu coloco em mim mesmo me faz uma cobrança exagerada e então eu antecipo muita coisa, muita hipótese negativa e me encaminha para o descontrole emocional. E como assim seria interessante a questão de abordar essa pessoa, né? Então ela vai chegar eventualmente no seu consultório, muitas pessoas têm preconceito às vezes também com isso, né? Muito. Pastor, e eventualmente estão só obedecendo uma ordem, às vezes médica, né, ou de alguém, né? Mas, assim, como é que... a primeira coisa, né, extremamente importante entender, a gente também conversou a respeito disso com a Patrícia, né, que medicações, elas podem aliviar o seu sintoma, né, mas você conseguir fazer um trabalho entendendo você conseguindo ressignificar, né? E entender esses gatilhos, entender por que você desenvolve isso e como isso acontece com você, vai fazer com que você não tenha mais esses episódios. Então, só o tratamento medicamentoso, ele é uma parte do tratamento, ele não é o todo. Por isso que é importante aí quebrar um pouco o paradigma, né, do preconceito, né, e buscar o auxílio, buscar a ajuda de um profissional adequado que possa te ajudar a não sofrer,
né? Volto a falar, a diminuir essa questão do sofrimento. E como é que então seria assim o início? Como é que o senhor poderia fazer a abordagem? Como que o senhor conversa com essa pessoa? Legal. Então, assim, primeiro que a gente precisa ter de fato essa visão de que há um conceito de bem-estar, há um conceito de saúde, inclusive pautado pela OMS, né? Sim. Que é o bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. É verdade. Né? Então, temos aí uma linha. E a gente tem que entender que há um papel do psicólogo em conscientizar acerca do uso da medicação. Né? Porque da necessidade do remédio nesses casos há um preconceito contra o remédio também, porque com certeza. Vou ficar viciado, sim, né? tem Algo muito nesse sentido, né? E tem um outro preconceito também, pastor, que é o seguinte: apesar da gente estar falando, o maior preconceito é esse que o senhor está falando, mas existe o outro lado também, que são aqueles remédios que são não os inibidores da recaptação, né, de serotonina, que aumentam os nossos neurotransmissores, mas aqueles que apagam o incêndio, né? Esses aí a gente também tem alguns preconceitos em relação ao ODA, porque eles dão, às vezes, tolerância, eles dão necessidade de doses maiores, às vezes eles causam dependência nos pacientes, então tem esses dois preconceitos mesmo, né? Isso. Mas existe a necessidade daquele paciente que precisa de tratamento tomar as medicações necessárias. Né? Justamente. Então, a gente diz assim que o medicamento ajuda assim, a terapia ajuda assim. Mas se os dois estiverem juntos, eles não só se somam, né? Mas há uma multiplicação. É verdade. Né? É verdade. Muitos casos da gente vê a diferença do paciente que antes só terapia, depois foi ao psiquiatra, foi medicado assertivamente e como evoluiu. Né? Então, isso é muito importante perceber. E também lembrar que não é só medicamento. Sim. Às vezes, é uma vitamina que falta, né? Um sono irregular, falta de exercício e assim vai. Né? Então, há uma procura pelo amparo psicológico, mas há sempre o preconceito. Né? Eu vou ao psicólogo, isso é coisa para louco, para quem não tem o que fazer, isso é falta de Deus. É verdade. Né? É o que mais falam. Né? E a pessoa rompe tudo isso e diz, estou aqui. Ou vim aqui porque a minha esposa mandou, ou porque os meus pais mandaram, ou porque o médico falou para eu vir. Né? E no fim a pessoa diz, sabe que todo mundo tinha que fazer terapia? Né? Porque, de fato, às vezes a pessoa, o único lugar que ela tem para se abrir sem assim, armaduras, é dentro de um consultório psicológico. Dentro do código de ética, dentro do sigilo, né? Enfim, e que ali ela pode falar e se expor, de certa forma, naquilo que ela acha que precisa e que, de certa forma, vai haver uma ressignificação, vai haver ali como que uma cura. Né? Acho que Freud, se não me engano, diz, né, que a cura vem pela fala. Né? Mas aí eu acho que ele leu a Bíblia. No fundo. Certo. E como é que o senhor orienta, como é que o senhor começa esse tratamento, quando ele chega lá com o senhor, como é que isso acontece? Legal. Normalmente a pessoa vem autodiagnosticada já, né? Já com ela tudo sabe, armado. Ela sabe que tem, o Dr. Google ajudou, enfim, né? Isso ela chega em todos os lugares, assim, né? Sim. Inclusive no consultório médico também. Sim. Então, e às vezes a pessoa acha, por exemplo, eu tenho depressão, e a gente vai conversando e não necessariamente é. Às vezes é ansiedade mesmo, né? Que não é uma estatística organizada, mas eu estimo ali que as pessoas que procuram a mim, pelo menos, né? Uns 90% é questão de ansiedade. Poxa. Né? Depressão está lá pouco, embaixo. Né? É menos, né?
E se tem, é por conta de muita ansiedade que a pessoa chega a ficar depressiva. Né? E mesmo sintomas cardiovasculares, muitos deles estão associados a sintomas de ansiedade também. E há essa manifestação. E por mais que não haja patologia cardiológica, mas a disfunção que causa, né? Por isso o psicossomático, né? O psico de psique e o soma de corpo, né? Sim. E às vezes eu falo isso para os pacientes também. Muitas vezes não seja mais fácil, mas talvez é tão difícil quanto você tratar uma patologia eventual cardiológica mesmo, né? Orgânica, assim também como a psíquica. Eu digo que às vezes até mais complicado, porque demora mais para ter uma resposta de tratamento, o cara tem que ter mais paciência, tem que ter mais adesão até, né? Isso. Não é tão fácil assim. Porque e causa sofrimento. Quando a pessoa procura a gente, a ideia eu vou lá só para conversar com alguém. Como é que uma conversa vai me ajudar? Né? Só que a gente tenta explicar que é mais do que uma conversa, né? Ela tem toda uma técnica, né? E outra, às vezes a pessoa chega lá querendo que a gente dê respostas, né? E o que ela vai ter é mais perguntas. A ideia é que essas perguntas o provoquem a encontrar as próprias respostas, né? Então, a pessoa chega lá cheia de dúvida, ela vai ter mais respostas e as dúvidas serão respondidas por ela mesma. Até porque a gente não pode nem deve influenciar as respostas naturais que ela traga. Na verdade, o senhor acaba apenas fazendo um guia daquilo que ela mesma está colocando para o senhor. Isso. E ela mesma vai conseguir entender aquilo que ela está expondo para o senhor. Por mais que, para mim, aquilo que ela traga seja muito evidente. Talvez isso. Não é tão evidente assim. Isso, então esse aqui é o problema. Aliás, a maioria das vezes não é tão evidente assim para a pessoa. E a gente tá ali, mas eu não posso entregar aquilo, porque a pessoa precisa digerir. Ela precisa... E se eu der aquilo pronto, ela não vai conseguir engolir e aquilo pode piorar. Né? Então a gente tem que levar ela aos poucos. A gente diz que a gente tá de mãos dadas, caminhando pelo escuro e o psicólogo vai com a lanterna. Aí para onde que você quer olhar agora? E a gente vai ajudando a dar esse direcionamento. E quando o senhor fala assim, né, que é uma terapia objetiva e o senhor coloca metas assim? Como é que é isso? A gente estabelece como que um script da sessão, né? Então eu sempre faço anotações e preparo de certa forma a próxima sessão. Mas quando a pessoa chega e traz alguma urgência daquela última semana, a gente esquece a programação rígida e trabalha aquilo que precisa ser trabalhado. Foi trazido, né? Sobrou tempo, é o caso, aí a gente traz aquele esqueleto que está pronto e começa a trabalhar sobre aquilo também. E aí se utiliza dos exemplos das situações vividas para colocar ali. E aí, então, a pessoa, de certa forma, vai aprendendo, né, o seu novo estilo de enfrentamento, que é o ressignificar. Entendi. E agora, falando um pouquinho também, pastor, eu chamo o senhor bastante de pastor, porque o pastor Jonas também é pastor, além de psicólogo, né? Sim. O senhor mesmo colocou aqui, quando o senhor estava começando a falar com a gente, que mais experiência o senhor tem dentro do pastoreamento até do que como psicólogo propriamente dito em consultório, né? Sim. E como eu queria aproveitar, não tem como não aproveitar isso, né? Eu acho que faz parte também, né? E o nosso objetivo é conversar um pouco a respeito disso. Como que o senhor enfrenta essa questão fora de consultório, dentro do seu ambiente pastoral, vamos dizer assim, né? Eu não sei se o senhor tem um local de atendimento pastoral, né? De aconselhamento pastoral, ou mesmo quando procuram o senhor na igreja, né?
ou conversando, mesmo em mesas, né, de pessoas, né, porque o senhor não está dicotomizado, né, também, né, não está separado, apesar de estar tudo aí dentro, né, como o senhor falou, empresário, marido, psicólogo, todos os papéis. Tá o pastor aí também, né? Como é que o senhor aborda isso do ponto de vista espiritual? Como o senhor conversa com as pessoas que têm entendimento, né? Fora desse ambiente de tratamento, né, de consultório? Legal. Então, assim, enquanto pastor, né, aí já fora do consultório, né, propriamente dito, a gente sempre precisa pesar aquilo que está vindo enquanto demanda. Às vezes a pessoa está espiritualizando demais algo que não é. E às vezes ela deixa tudo muito lógico e racional, algo que precisa ter uma visão mais espiritual. Né? Então, é aquela ideia do físico, psicológico, social e espiritual. Né? A gente precisa ver em todas as esferas a pessoa. O problema que ela está trazendo é de ordem espiritual, é de ordem fisiológica, ou é psicológico? Como que é isso aqui? Então, e a psicologia vem para somar no ministério pastoral para dar esse entendimento, né? Que nem tudo provém do espiritual. Nem tudo é só espiritual, né? Justamente. Então, saber dosar, ter essa sensibilidade é tremendo, né? E aí a gente fica na dependência de Deus mesmo para conseguir ter esse discernimento. E já aconteceu assim casos do senhor orientar um acompanhamento psicológico para algum irmãozinho, né? Eu acho que é mais para essa área aqui do que para essa, ou alguma coisa assim. Sim, como é que é isso? Olha, eu creio que você precisa procurar uma ajuda médica, né? Essa questão aqui precisa você fazer uma consulta, fazer exames, e se o profissional julgar por bem, medicar você. Né? Mas a pessoa tem aquele receio, mas eu preciso ter fé, eu não posso depender do remédio, né? Enfim, mas é o caso de uma grande discussão sobre, mas e tem casos da gente dizer, olha, você está tomando remédio, está buscando em tudo e nada está encontrando saída. Isso. Vamos para a fé, vamos para orar, vamos para fazer uma leitura, enfim, fazer todo um acompanhamento desse ponto de vista, né? Aí entra em outras esferas, né? Enfim, libertação e por aí vai afora. É que a gente observa bastante casos, né, que a pessoa ela tem assim um entendimento da necessidade psíquica, né? Eu estou falando agora assim das experiências que a gente vê também, né? Mas muitas pessoas elas esquecem que existe a complementariedade daquilo que é espiritual, né? E que existe um lugar onde ela pode ter esse aconchego, né? Daquele vazio que eventualmente tem dentro do coração dela, né? E muitas vezes ela está tomando medicações para tentar trazer ou suprir esse vazio, esse medo do que vai acontecer, esse medo do inesperado, do amanhã, né? Daquilo que das inseguranças dela do dia a dia, né? Ela pode até estar tomando medicações que aliviam isso e ela pode até estar fazendo os tratamentos dela, mas ela não consegue achar o lugar onde isso está acontecendo. E esse vazio, a maioria das vezes, ele pode ser preenchido por aquilo que é espiritual, né? Por aquilo que traz o aconchego do espiritual, porque a gente tem que entender que nós somos um ser que tem corpo, alma e espírito. E quando a gente acaba deixando isso sem enxergar, né, a pessoa ela não vai conseguir ter um tratamento adequado, ela não vai conseguir parar de sofrer. Ela está indo nos lugares, mas ela não está tratando aonde é. E esse vazio, né, todos nós temos um vazio que a gente tem dentro de nós, que ele vai ser preenchido por Deus. E
fisiologicamente, na psicologia, né, a pessoa quer preencher o vazio com medicamento ou explicações. Do ponto de vista espiritual, a gente sabe que é espírito, alma e corpo, enfim, né? Porque o espírito veio de Deus e quer voltar a Deus. Isso. A alma, a gente vai dar esse destino. Isso. E o corpo volta ao pó. Esse anseio do espírito em voltar, essa busca, é esse vazio. Até que a pessoa entenda, enxergue que quando ela se conecta com o espiritual, com Deus como peça faltante desse quebra-cabeça na vida dela, até que isso aconteça, esse encaixe, ela continua nessa busca por preenchimento, né? E às vezes ela procura no psicólogo, no médico, ou em qualquer outra área, ou enfim, vícios e assim vai. É verdade. E nunca há o preenchimento. Ou satisfazer em outros lugares, né? Mesmo até coisas boas, né? Atividade física, né? E outras coisas mais, né? Conhecimento, né? O hipercompensa. Né? Hipercompensa. Em questões que são boas ou socialmente aceitas, mas que nunca vai preencher. Mas que não vão conseguir trazer o acalento que Deus pode trazer para a vida dela. Porque nós somos todos de Deus, viemos dele, nós vamos voltar para ele e nós vamos responder, né, a respeito disso. Então todos nós temos essa fome, esse desejo de Deus dentro dos nossos corações e isso acaba se manifestando também, né? E o que o senhor pode contar daí pra gente? Alguma experiência diferente, alguma coisa diferente que o senhor lembra agora de tratamentos, alguma coisa que seja assim, que chamou a atenção do senhor? Ou... Legal. Assim, algo que a gente... assim, tem um testemunho específico que me chamou muita atenção nessa curta carreira enquanto psicólogo, né? Até aqui. Por exemplo, chega uma pessoa com a ideia de tenho medo de dirigir. Então a gente vai trabalhando e analisando e vê que isso é de fato, é real, né? E a gente vai trabalhar e percebe que a raiz daquilo está numa memória de infância, de uma punição severa de alguém próximo a essa pessoa, enfim. E como que a gente chega a conectar? Como que a gente chega até aquela memória? Né? Então tem o trabalho psicológico, tem toda uma questão ali, mas a gente percebe como que uma prisão que segura a pessoa, como que não libera que aquela memória venha, de certa forma, libertá-la. Né? Então, ali, como que se a gente pudesse sair e olhar toda a cena, a gente percebe. Isso aqui é espiritual, isso aqui é psicológico, né? Isso aqui é fisiológico. Então, a gente vê isso tudo. E isso a gente só consegue ver a partir do ponto de vista de que é pastor, é psicólogo. Tem todo, né? Todas as facetas ali junto. Por mais que você não fale de espiritualidade, né? Ali naquele lugar. Mas você consegue fazer essa percepção. E quando, de certa forma, a gente conduz, né, para que aquilo seja atenuado ou venha a ter ali a sua remissão, né? A gente fica muito contente. E essa é a maior paga, né? A recompensa é ver essa superação. Né? Do ponto de vista psicológico, você vê aquela pessoa indo ao enfrentamento, né? Tendo uma dessensibilização sistemática até a superação. Né? E do ponto de vista espiritual, você vê aquela libertação do seu falso conceito de prisão infantil, né? E que agora, na vida adulta, se apresenta enquanto medo de dirigir. Então, você vê essa evolução acontecendo, essa libertação, se a gente pode falar assim, acontecendo.
não libertação do ponto de vista, né, de manifestação demoníaca ou algo desse gênero, mas é daquilo que aprisionava isso, que deixava que a não pessoa fazer se aquilo. colocava em prisão naquilo, mas você consegue perceber do ponto de vista espiritual essa evolução aí é tremenda. Uhum. E daí quando a pessoa chega nessa circunstância em consultório, que ela conseguiu começar os enfrentamentos ou até resolver resolver, eu digo, porque eu acho que o enfrentamento ele pode ser progressivo, né? Provavelmente não é uma coisa que a pessoa já chega lá no primeiro dia e fala, não, agora inundação. já vou amanhã vou tirar a carteira de novo, né? Não. É algo que ela vai trabalhando e ressignificando eventualmente, né? E quando ela consegue vencer sem ter paralisia ou sem ter aquilo que prende, é a hora que o senhor libera ela? Como é que é isso? Se na TCC a gente... falando agora da isso, TCC mesmo. Isso, a gente é muito pontual, né? Se ele chegou com essa queixa específica, o senhor vai trabalhar aquilo. Isso. O senhor não vai ficar... Não, terminou aquela, como que eu vou dizer, a resolução, digamos assim, daquele objetivo, aí eu vou perguntar. Pelo qual motivo mais é necessário a terapia para você? Se a pessoa disser, eu tenho também essa questão aqui, então a gente vai trabalhar. Não, era só isso. Que é? Né? A gente não vai ficar, não, mas vamos ver essa situação. Não. É isso, Foi o objetivo, hoje, acabou, deu. Né? Como que um lema, né? A ideia da TCC é que o paciente se torne terapeuta de si mesmo, o mais breve possível. Ou seja, autonomia o quanto antes. E o senhor observa que durante essas consultas, eles vão tendo essas perguntas que eles mesmos vão respondendo para si? Eles conseguem desenvolver esse olhar? Assim? Sim, e é tremendo ver isso, né? Porque, por exemplo, existe uma técnica psicológica que chama feedback, né? Que é um olhar de resposta para aquele momento da sessão né, psicoterápica. E a pessoa vai refletir sobre o que ela viu, o que ela ouviu, o que ela pensou, insights, né, ideias que ela teve naquele momento, e ela começa a enxergar essas respostas, né? Ela muda a perspectiva acerca dos problemas. Poxa, eu vi assim, eu nunca olhei por esse lado, e hoje eu percebi que é possível fazer de outra forma e tal. Então, ela começa a se ver de outra forma, né? Eu estou vendo tudo ruim, tudo escuro, mas sabe que, de certa forma, eu consigo ver ali, enfim, normalmente a gente generaliza, ou 880, como já disse, e agora ela começa, a partir dessas provocações, ela começa a enxergar de outra forma. E daí mesmo sem, por exemplo, ter sido o objetivo da terapia naquela sessão em especial, ela pode voltar com dúvidas que ela já tinha e ela mesma já conversar com o senhor algumas coisas que ela mesma já ressignificou e idealizou? Sim, normalmente acontece isso, e isso é um sinal de que a terapia está 100%. Está voando, né? Interessante. Então é muito legal e gratificante ver quando isso vai acontecer. Agora é interessante o seguinte, que talvez essa pessoa que chegue nesse nível de observação, porque é mais ou menos igual também aquela circunstância que quando você, agora falando do ponto de vista de espiritualidade, só para fazer a comparação, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente entende que nós somos carentes dele e que mais a gente precisa dele. Quanto mais você conhece Deus, mais você consegue entender que você não conhece Deus e você precisa mais dele, porque ele é a melhor fonte que pode te encher, te suprir. É aquela história da mulher samaritana mesmo, de você experimentar a água da vida e ela começar a fluir dentro de você, e daqui a pouco, a hora que você vê, você está cheio daquilo e querendo cada vez mais. Deus é assim, e se você nunca experimentou, experimente Deus, que você vai sentir exatamente isso. E o mais interessante dessa passagem da mulher samaritana é que quando ela vai naquele tanque, aquela hora, ela vai por uma necessidade, que é pegar água.
quando ela tem o contato dela com Jesus, que ela experimenta da água da vida, como ele mesmo fala, se você beber dessa água que eu estou te falando aqui, você nunca mais vai ter sede, porque dessa água que você pega desse poço, você vai voltar a ter sede, mas se você tomar da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Ela toma dessa água, ela deixa o cântaro dela, que era a necessidade dela, e vai e volta para a cidade para contar para as pessoas aquilo que ela tinha experimentado. Então, para você entender, eu acho assim, fazendo um paralelo relacionado a essa circunstância que o senhor está falando, essa pessoa que tem um insight, que consegue compreender, dificilmente ela vai querer parar essa terapia nessa próxima sessão ou na outra, quando resolver o problema. Porque daí ela vai se compreender e entender que talvez ela precise conversar um pouco mais sobre outras coisas que ela está passando. Mas aí, se ela segue a ideia de ser terapeuta de si mesma, de certa forma, não que ela fique uma especialista, né? Mas ela consegue, com base nessas experiências, resolver experiências novas que vão aparecer. Interessante. Né? Comparando com a mulher samaritana, ela corre para a cidade e já vai evangelizando. Já. A água já jorra de dentro dela. Já começa a jorrar de dentro dela. Então, as respostas que a pessoa, agora já tendo um certo entendimento, ela já não precisa ir necessariamente buscar a ajuda do profissional. Ela passa a jorrar de dentro dela as respostas que ela consegue manusear e resolver. Mas corre o risco de ter alguma que ela não consiga responder. Aí ela volta ao tratamento. Vai ter oportunidade de voltar ao tratamento e buscar de novo. Sim. Então, a questão do sair e voltar à terapia existe bastante. Então, no caso da TCC, como o senhor disse. A gente chama recaída. É recaída? Justo. Até tem um livro chamado TCC para leigos, né? E legal. Tem um capítulo que fala sobre jardinagem psicológica. Que é isso, pastor? Então, é uma analogia que o autor faz acerca da recaída, a prevenção de recaída. Que interessante. Como é que é isso aí? Então, eu não vou dar spoiler do livro, mas vou dar um outro exemplo, né? Tá. Se você está aprendendo a andar de bicicleta, a partir da primeira queda, o que você aprendeu de quando subiu na bicicleta até a queda, você perdeu com a queda? Perde ou não perde? Como é que é? Fala de novo aí. Pera aí. O conhecimento que eu tive de aprendizado, do momento em que eu subi na bicicleta, comecei a andar caí. Não, você não perde. Não perde. Não. Tá, aí eu subo na bicicleta e vou caminhar mais um pouco, vou não pedalar significa mais que eu não vou cair de novo. Ok. Mesmo que hajam quedas, eu nunca mais volto a zero. Não volto para trás. Ou seja, aprendi a andar. Isso. Depois que você começa a terapia, haverão quedas. Mas você já vai ter, então, ferramentas, né, nesse arcabouço, digamos assim, que você aprendeu e vivenciou em terapia, né? E que agora, por mais que apareçam dificuldades e quedas, você já reage com aquilo que você já tem ali como ferramentas à sua disposição para levantar. E se a queda for muito significativa, o senhor busca ajuda. Pede ajuda. Que é a recaída, no caso. Isso. Caiu de novo na bicicleta. Justamente. Que legal. Tá certo, né, pastor? E fala uma coisa para mim. Se o senhor quiser deixar um recado para as pessoas que estão escutando a gente hoje, alguma coisa em especial, né? A questão de... Queria que o senhor também tivesse a oportunidade de deixar os contatos do senhor, de consultório, né? Quem pode buscar, se eventualmente está tendo esses sintomas, está passando por por algum sofrimento, né? Que possa, nesse momento, ser aliviado, né? Com a terapia, como que ele pode fazer, o que o senhor quiser deixar de recado, seus contatos, manda ver. Jóia. Então, assim, o que eu sempre digo, até nos vídeos que eu coloco no Instagram, né? Aí, o Instagram. Aí, ó. @psi.jonataspetroski, né? E o pessoal é @jonatas_s_petroski. Eu sempre digo, não sofra sozinho. Por que sofrer sozinho? Se você consegue buscar uma ajuda,
né? Então, alguém pode te ajudar, um profissional pode te ajudar, ou se for o caso, sei lá, um líder, um pastor, enfim, pode te ajudar, né? Busque ajuda, não sofra sozinho. Lembre-se que tem lá a questão do bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. Mantenha todos alinhados, né? Coma bem, se exercite, faça uma terapia, faça passeios, saia de férias, desenvolva atividades prazerosas no meio das rotinas. O social, interaja, vai para sua comunidade, né? Enfim, célula, depende como que é, né? Onde você está inserido, com os parentes, enfim, aonde você se sinta bem, né? E o espiritual, né? Desenvolva a sua fé, leia a Bíblia, medite, né? Porque Jesus não ensinou a pregar, ensinou a meditar, né? Medita nela de dia e de noite. De dia e de noite. Então, medite nisso, cresça nesse sentido. E está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, tragam essas suas petições para mim, né? Ou seja, ore. Apresente diante de Deus as suas dificuldades, as suas ansiedades, e isso vai ser atenuado, e aí você coloca a sua fé em ação, e por aí vai. Amém, amém, né? Traga o seu fardo, né? Deixa o seu fardo aqui, que o meu é leve e suave. Justo. Amém, Essa é isso troca mesmo. É maravilhosa. Amém. Meus queridos, queria agradecer mais uma vez ao pastor Jonatas, psicólogo de TCC, Jonatas Petroski, por ter vindo aqui. Foi um prazer. Foi um prazer para a gente ter o senhor aqui hoje. Eu que agradeço. Se Deus quiser, nós teremos novas oportunidades de conversar com o senhor, viu? Legal. E queria agradecer você que está aqui, que ficou aqui até agora. Que Deus abençoe vocês. E fique ligado aí, porque nós teremos mais episódios de Pleroma Talk. Um abraço, Deus abençoe a todos. Yeah.